Queria que vocês trouxessem um pouco do Argentina em grandes números. O que mudou nesse um ano? Tanto de dados econômicos, indicadores de mercado, enfim, vocês que estão acompanhando mais ali de perto, o que já dá para trazer de grandes mudanças na Argentina? Eu acho assim, que a pedra fundamental onde está tudo que eu acabei de falar aqui é o fiscal. Então, só para te falar, assim, tinha 15 anos que o governo não tinha superávit fiscal. Esse ano, todos os meses, né, do ano tem superávit primário e nominal. Né, todos os meses do ano. Né? Então, foi corte de gastos em tudo. Né, em qualquer item que você vê, teve corte de gasto. Né? Então, o grande pilar, né, assim, da onde que vinha a inflação da Argentina? Né? Um governo, quando tem déficit, né, ele tem a capacidade ou de emitir dívida, né, ou de emitir papel, né, emitir moeda. Né? A Argentina calotou tantas vezes a dívida que ela perdeu a capacidade de emitir dívida. Então, ela continuava tendo déficit. Ela falou assim, não, você não emite mais dívida. Mas beleza, eu vou continuar tendo déficit, só que passou a ter emissão de moeda. Né? Então, a inflação foi 15, 30, 60, 90, 120, foi explodindo pela emissão de moeda. Então, o governo Milei falou assim, ó, primeira coisa tem que parar isso. Né? Se a gente quer fazer alguma coisa, não pode mais ter emissão de moeda. E da onde vem a emissão de moeda? A emissão de moeda vem do déficit. Né? Então, depois de 15 anos, eles estão tendo um ano aí que vai ter um superávit de 2 a 3% do PIB. Né, que você não via, os déficits eram de 7% do PIB, assim, eram as coisas assim, extremamente grandes. Então, assim, a principal fonte, né, de inflação, que era a emissão de moeda, o governo hoje não precisa mais emitir moeda, porque o governo tem superávit fiscal, né, tá sobrando dinheiro. Então, por exemplo, agora vai ter um pagamento de juros da dívida externa. Né? Como é que o governo fez? Ele tem superávit, ele pegou o dinheiro do superávit, comprou dólares no Banco Central, né? E está aqui, ó, o dinheiro para o pagamento de janeiro já está depositado aqui, já está aqui, quando chegar o dia, já está lá na conta aqui separado, né? E comprou dólares com superávit, não emitindo moeda, nem fazendo nada disso. Então, assim, mudou esse padrão. Teve uma inflação inicial, por quê? Né? Porque dentre os sacos de maldade assim, do Massa, eles congelaram o câmbio. Né? A inflação foi subindo e o câmbio era 350 ponto. Né? Então, chegou num ponto que o paralelo estava 1.000 e o oficial era 350. Quando o Milei chegou, né, assim, outro detalhe assim, dentro do saco de maldades, as reservas cambiais, isso a gente falou da outra vez aqui, né, chegaram a menos 20 bi. Pô, como é que pode menos 20 bi? Né, porque tem depósito compulsório. Né? Na Argentina, você pode fazer depósitos em dólar. Né? Parte dos depósitos compulsórios ficam depositados no Banco Central. Né? Mas aquele dinheiro não é do Banco Central. Depósito compulsório é o dinheiro seu, Daniel, meu, que a gente botou no banco e, pô, X% o banco tem que botar no Banco Central. Né? E o cara foi lá e gastou esse dinheiro. Né? Então, as reservas eram menos 20. Então, precisava comprar reserva. Né? Como você vai comprar reserva? Só tendo saldo na balança comercial. E como é que você consegue ter saldo na balança comercial? Você tem que desvalorizar o câmbio. Então, quando ele entrou, o câmbio foi de 350 para 800, né? E depois vai andando 2% ao mês, né? Para tentar manter mais ou menos a desvalorização. Né? Com isso, a reserva já saiu de menos 20 para perto de zero, mas ainda é zero. Né? Então, assim, tudo que a gente está vendo aqui de Argentina, né? Tudo melhorou muito, né? Mas o ponto de partida era muito ruim. Então, o ponto de partida do déficit fiscal era horroroso, o cara já resolveu isso aí. O ponto de partida de reservas era menos 20, já chegou no zero, mas zero ainda é ruim. A inflação ainda é 2% ao mês, mas zero chegou a 30% ao mês, entendeu? Então, pô, ainda é 2? Pô, ainda é 2, mas por que ainda é 2? Se você olhar preço livre, está mais ou menos no 0 a 0. Se você vai no supermercado, o preço do supermercado já não está subindo muito mais, né? O que ainda está subindo? O preço do gás, o preço do metrô, o preço do ônibus, o preço da energia, que eram, assim, os preços era ridículo, era praticamente de graça, né? Esse exemplo aí que eu falei do 100 pesos, assim, um amigo nosso que mora fora de Buenos Aires, tem uma casa de 2 andares, tipo um Alphaville ou uma Barra da Tijuca lá no Rio, né? E ele saía, ele não desligava o ar-condicionado de casa, para a casa ficar fresquinha, né? E ele pagava, lá na Argentina a conta de luz é de 2 em 2 meses, era 100 pesos, pô, de 2 em 2 meses. Então, assim, 100 pesos é 10 centavos de dólar hoje em dia. Então, assim, era ridículo, não devia nem pagar o papel lá de emitir a conta.
Então, os preços administrados estão subindo, isso que ainda tem essa inflação residual. Mas subir isso é bom porque vai gerar investimento, está gerando investimento, né, nesses setores que ninguém vai investir. Quem é que vai investir nisso, né, se você não tem a remuneração correta, né? Assim, se você vai produzir energia, vou queimar barril de petróleo, né, a $60 o barril, para vender a 10 centavos, né? Isso acaba virando déficit também, né? Déficit fiscal, porque é o governo que tem que fazer. Então, assim, está corrigindo, mas o ponto de partida foi muito ruim, né? Então, ainda tem risco. Assim, resolveu tudo? Não, tem muita dificuldade, essa questão das reservas é uma coisa que incomoda, né? Assim, como eu falei para vocês, o câmbio desvalorizou, mas o câmbio não está livre ainda, né? Porque uma outra maldade que foi feita é que as empresas não podiam remeter para fora, né, o lucro delas, principalmente as empresas. Se você, pessoa física, quer comprar dólar, né, na Argentina sempre pôde, não tem problema. Mas para as empresas eles falavam o seguinte: olha, se você remeter dinheiro para fora via paralelo, nunca mais você vai poder importar pelo câmbio oficial, né? Então, imagina uma empresa, sei lá, um exemplo aqui, a Cosan, que é dona dos postos Shell na Argentina, né? Ela importa petróleo para refinar e vender na Argentina. O oficial era 350, paralelo é 1.000. Ela não pode importar 1.000 para vender, o concorrente dela está vendendo a 350, né? Então, ela tem que importar pelo câmbio oficial. Se eu vou importar pelo câmbio oficial, então não posso mandar o dinheiro para fora pelo paralelo. Então ficou preso lá uma quantidade de dinheiro grande, várias empresas, Ambev, todo mundo que operava na Argentina basicamente ficou com os lucros retidos, né? Então eles foram liberando aos pouquinhos alguma coisa, fizeram alguns bônus para poder liberar esse dinheiro, mas a estimativa é que ainda tem mais ou menos uns 6 bi de dólar, né, de dinheiro de empresa preso, né? E por isso eles não podem ainda soltar o câmbio. Por isso, e também, porque, como eu falei para vocês, a reserva é zero, né? Como é que você solta o câmbio com zero de reserva? Então eles vão ter que comprar mais reserva, tem que esperar agora. Na Argentina, a venda de reserva para o Banco Central é muito concentrada, porque a parte agrícola lá é muito importante. Então, a parte agrícola, parecido com o Brasil, né? Vai de maio até abril, maio, junho, é um pouquinho mais tarde lá, onde tem muita venda da parte da safra para o exterior, e aí, portanto, entra muito dólar, eles vão conseguir acumular um pouco mais. Tem um acordo com o FMI sendo negociado também, que pode vir um pouco mais de dinheiro. Então, a parte de soltar o câmbio mesmo, que seria, digamos assim, a parte final, né, para as coisas, você ter confiança, beleza, resolveu tudo, daqui já dá para ir só pelo mercado e ir adiante, isso aí ainda não foi resolvido. Isso é uma coisa que a gente discute muito quando vai ser, o governo discute muito no jornal, esse é o tema principal, mas isso ainda não andou, né? Eu acho que quando você vê aqui a descrição que o Zé deu das coisas que a Argentina teve que fazer a palavra errada, mas fez para manter aquele modelo caixinha de maldade funcionando até o final, também vale a pena olhar as consequências disso para a parte de atividade. Então, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram, além de não deixar remeter dividendos, era você importava, mas você não podia pagar o teu supplier, né? Então, isso é bonito a primeira vez que você faz, mas na segunda vez o teu supplier não te manda o material. Então, falta material para você rodar, sei lá, precisa importar uma peça de um carro, né? E você não consegue fabricar o carro, falta peça, quer que seja. Outro, então, quando você pensa na atividade, a gente tem que pensar que quando você começa a desfazer a caixinha de maldade, você começa a liberar os fatores produtivos. A atividade começa a andar mesmo em condições onde o ajuste fiscal está ocorrendo. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente está falando de preços tabelados, né? Tipo energia que era super subsidiada, né? Energia é uma quantidade fixa. Então, se você está desperdiçando, mantendo o ar-condicionado ligado, falta para um lado. Então, tem anedotais, por exemplo, empresas que dependiam de gás natural, que só tinha gás natural 3 vezes na semana. Porque se você quer que todo mundo tenha gás natural e o nego está gastando à torta direita e não existe uma racionalização, ou seja, a economia não otimiza a alocação desse recurso escasso, né? Falta energia, então a produção cai. Então, a gente foca muito falando assim, poxa, o juro real está super alto e o câmbio, isso e aquilo, e fala assim, poxa, como é que a atividade não despencou? Por que o PIB argentino esse ano provavelmente vai fechar o ano caindo só 3%, não foi 15% dada a magnitude do ajuste fiscal?
por que o pessoal que estava achando que só ia crescer 2% ano que vem, agora acha que vai crescer 4,20%? A gente acha até que vai crescer mais, mas obviamente é um chute, né? É um chute científico aí, porque ninguém sabe exatamente. Mas por que a gente estava mais... Porque essa parte micro, ou seja, todo o arcabouço regulatório de impostos, ele é feito com um único objetivo, que era jogar recursos para o Estado gastar. Então tinha que tabelar o preço da farinha, porque a inflação está muito alta, tinha que fazer. Então, quando você começa a remover isso, isso gera competitividade instantânea. Eu não estou dizendo que é um milagre da competitividade, AI, não, é só que você não conseguia importar, não tinha gás físico, faltavam as coisas. Então essa queda do muro de Berlim de certa forma, bastante relevante. Isso as pessoas sentem mais imediatamente do que o bem-estar macroeconômico, né? Na hora que você consegue, tua fábrica começa a rodar um capacity utilization um pouco maior, e você contrata mais gente, você não demite o cara que você ia demitir. Então, eu acho que quando a gente olhar o apanhado do governo Milei, vale a pena fazer um trabalho qualitativo nas múltiplas centenas, se não já milhares, de mudanças regulatórias que foram feitas. Tudo, espaço, mercado de aluguel, mercado de cabotagem. Se você quiser imaginar, os caras estão mexendo, porque é tanta coisa que nem dá no jornal. Até tem do ponto de vista de estratégia de você fazer reforma, me parece uma estratégia boa. Você faz uma blitzkrieg, você mexe tudo ao mesmo tempo, não dá nem tempo das pessoas que gostariam de combater a sua política conseguirem uma capa de jornal, porque no dia seguinte mudou o assunto, e no dia seguinte mudou o assunto, e no dia seguinte mudou o assunto. Então, é muita coisa que está ocorrendo. Isso, de certa forma, eu acho que é um pouco mais difícil para a gente visualizar no Brasil, comparativamente, porque a Argentina tem um modelo onde o presidente é muito mais forte do que o típico modelo brasileiro. Era exatamente isso que eu ia concluir na fala anterior. O que passa a impressão é que não tem um centrão forte lá na Argentina como tem aqui no Brasil, e que, não que o centrão, né, nem por questão de ser bom ou ruim, mas é uma característica do Brasil que o presidente, ele foi aos poucos, né, com o passar dos mandatos, foi perdendo, foi meio que desidratando ali seu superpoder. Na Argentina, ele ainda tem um poder muito mais mandatório, Tem, mas é porque também na Argentina, de fato, uma coisa que aconteceu no Brasil ao longo do tempo foi que o poder fiscal do presidente foi muito removido, né? Você não consegue não executar coisas que você poderia, você não consegue realocar orçamentos. Na Argentina existe um acordo chamado Acordo de Coparticipação que divide receitas federais com os estados, mas isso é uma parcela menor das receitas dos estados, o que dá ao presidente um poder enorme de mobilizar as forças políticas. Então você vai lá e fala, a regra é ajuste fiscal. Se você não vai fazer o teu ajuste fiscal, beleza, eu corto o teu transferência, você quer, vem comigo, não quer, morre de fome. Vamos ver quem sobrevive mais tempo, eu ou você. Isso alinha, isso foi importantíssimo. Como eu mencionei, a primeira tentativa dele passar que naquela época era lei ônibus, né? Não mudam os nomes, mas agora eu não lembro, elas foram mudando no tempo, mas o pacotaço dele na primeira instância falhou, mas ele ao longo do tempo, os estados começam a sentir o poder do presidente e foram se alinhando, e os caras influenciam os senadores, influenciam os deputados, e as coisas vão mudando. E tem o DNU também, né? O DNU, isso é outra coisa importante. Na Argentina, o decreto, de fato, é decreto. Então, no Brasil, né, se você faz um decreto e o Congresso decide não votar, o decreto morre sozinho. Na Argentina é o contrário, ele vai existir por um tempo, eu falei a memória, 2 anos, né? Depois. Acho que é decreto de necessidade e urgência. Mas isso é um poder que o Congresso autoriza o presidente a usar. Isso. Então, como estava uma crise muito grande, assim, ferrou, tem que... toma esse negócio aí, mas dá a ele por 2 anos a possibilidade dele fazer tudo por decreto, a menos que o Congresso derrube, né? E tem que derrubar nas 2 casas. Nas 2 casas, é diferente do Brasil. O Brasil tem que aprovar o decreto. Sim. Aqui, então, como se fosse uma antecipação legislatória. Lá não, lá o decreto é decreto. Ele vale até o Congresso falar, não, eu não te dei esse poder. E para isso você precisa das 2 casas. O que torna mais fácil ele bloquear e o decreto existir. Então, os mecanismos políticos são mais pró-presidente. Para bom e para mal, porque a gente também permitiu, né, o time do Alberto e Cristina, etc e tal, fazerem muitas coisas que botaram a Argentina na situação que a gente viveu até o Milei. Mas eu continuo voltando sempre à tese do convencimento, né, que é a população entender que existe um custo a ser pago para você corrigir o rumo, ou seja, tem que tomar o remédio amargo. Eu acho que isso para mim é chave, e aí os mecanismos vão se alinhando, né, ao longo do tempo.
E só para não perder esse fio da meada, eu sei que isso não faz tanto preço, né? Mas, quer dizer, pode até fazer, mas acho que é muito mais uma interpretação da sociedade em relação ao que está sendo feito. Eu achei emblemática a entrevista que ele deu para The Economist, uma entrevista gigantesca e profunda. Acho que foi a primeira vez que, de fato, ele pôde expressar quem ele é sem nenhum comentário ou alguma coisa mais pejorativa, algo que a gente ainda vê em outros veículos. Aqui no Brasil, até a gente fez um belo apanhado, meio desse um ano, até da evolução da cobertura jornalística sobre o Milei. Hoje parece que ele é mais levado a sério, mas até muito tempo atrás ainda não era. Mas como vocês enxergam essa evolução da percepção da sociedade de maneira geral? Porque acaba sendo importante. A gente aqui no mercado financeiro, a gente sabe o que precisa ser feito no fiscal no Brasil, a gente sabe quais seriam os melhores caminhos, mas não adianta a gente saber se a população não aderir, não aceitar. Enfim, como é que vocês estão vendo o quão a sociedade está aceitando e entendendo o Milei? Eu acho que sim, é que filho bonito tem muito pai, né? Então começa a dar resultado, né? Pô, daí tá aparecendo todo mundo. Então, hoje saiu um artigo no Financial Times sobre ele, elogiando. 2 meses atrás, o artigo era criticando fortemente. E na The Economist também, né? Também criticou bastante ele no início. Agora, vendo os resultados, assim, é difícil, né? Essas instituições falam assim, não, pô, tá errado. O cara é contra o déficit, assim... Isso é bom, pô. Então, assim, acho que tá todo mundo exposed, né? Assim, chegando e vendo, pô, não, isso é o correto. Ele é uma figura meio caricatural, né? Então, acho que isso ajudou muito, né? A fazer, o cara é maluco, não sei o quê. Então, ajudou muito a ter essa posição negativa no início, mas quando você vai vendo resultados consistentes, assim, e que a loucura dele tem método, é uma loucura com algum método, né? Você vê que o negócio está começando agora a ter muita gente simpatizando. E eu acho até curioso, né, que você vê o caso americano com a vitória do Trump, né, você vê muitas referências ao Milei, né? Você vê, né, o Vivek, né, o Elon Musk, né? Não vou falar que o Trump está prestando atenção, mas eles veem muito, né, no exemplo de cortar, né, aquele não é meme, né, mas assim, aquele negócio que ele ficou famoso, né, daquele quadro que ele ia arrancando assim, educação, não sei o que, afuera, né, que ele ia arrancando tudo, motosserra, né, isso aí ressonou e, pô, e você vê isso, né, sendo repetido aí, né, no exemplo, não, vamos reduzir bastante esses departamentos que são muito burocráticos, não tem nenhum resultado, né, então você vê até como modelo, assim, para esses movimentos aí, mais conservadores, né? Ele está servindo aí como um exemplo. E ele, se olhar o livro dele, assim, não que ele seja um grande pensador econômico, né? Mas ele é um cara que não fala besteira, né? Assim, é um cara liberal, é austríaco, né? Não é assim muito mainstream de academia, né? Não é assim um economista de modelo, essas coisas assim, mas em termos meio filosóficos ele tem um apanhado bom e ele sabe para onde ele quer caminhar. Então, acho... E é interessante que a guinada liberal dele já foi depois dos 40 anos, né? Num momento que, assim, já... Ele não foi algo que ele construiu já desde jovem. Então assim, ele teve também ele meio que passou por um convencimento, né? Talvez isso também ajude a até transmitir isso para quem não tinha já essa veia liberal desde o início, né? Eu acho também que parte da comunicação que gera... digamos assim, as percepções diferenciadas em relação à pessoa, é que se você quer se comunicar como sendo algo bastante diferente do que está lá há 50, 60, 70 anos, é natural que você vá usar de exageros e caricaturas e coisas assim, porque o teu objetivo não é ser eleito como mais um igual que estava aqui, só que por acaso eu tenho uma solução um pouco melhor que a dos caras. Então eu acho que existe uma expectativa em geral, principalmente na mídia, quando vai reportar, que um presidente tem que se comportar como um presidente. E eu tive uma reunião há uns 10 anos atrás com o Newt Gingrich, que eu acho que é um analista político brilhante.
E ele falou uma coisa que eu achei que ficou comigo na cabeça. Ele falou assim, olha, você quer saber, no caso era o exemplo do Trump, você quer saber como é que o Trump pensa sobre agir como um presidente? É qualquer coisa que eu faça, porque se eu sou o presidente, o que eu faço é atitude de presidente. Então a gente espera que o Milei se comportasse como o Macri ou o Alfonsin, não era. Porque o objetivo dele não era passar uma comunicação de que eu sou uma evolução, uma continuidade que estava lá. O objetivo era dizer, eu estou fazendo uma mudança radical, é completamente diferente do que vocês têm aqui, vai custar. Então, e aí eu acho que a mídia, por diversas razões, quando vai reportar nisso, tem uma maneira fácil de tentar atacar o cara, que é usar esses exageros, o cabelo, o Leone tocando música, cantando Rolling Stones, e sabe, e todas essas características para desqualificar ou desmerecer a mensagem. Mas a mensagem estava lá, e a população ouviu a mensagem, e a gente vê que a popularidade mantida dele mostra que a população entendeu a mensagem antes da eleição e está achando que o que está acontecendo é consistente com essa mensagem. Então, a motosserra pode ter sido exótico para nós brasileiros, ou para Economist, ou Financial Times, mas para quem está lá e está vivendo a situação dramática de uma hiperinflação, o cara vai lá e faz um afuera e mete uma motosserra, o cara quer saber, tá na hora, motosserra neles, chega. Então faz parte dessa comunicação. Eu acho que cabe a gente no mercado focar menos na forma e mais no conteúdo. O conteúdo estava lá. Eu acho que a frase que você falou, Zé, resume muito bem assim, a formação do líder, né? O líder, na verdade, quem forma é o povo. Então, sim. E querendo ou não, aí trazendo até para outras conversas que a gente tem tido com diplomatas que vieram aqui, cientistas políticos, enfim, a gente já percebe uma guinada, não uma guinada, mas uma mudança na escolha dos líderes do mundo afora, né? Sim. Então isso talvez reflita muito mais uma mudança de uma demanda da sociedade do que propriamente vamos dizer, aquele formato ideal de presidente, né? Talvez querendo ou não, se a gente pegar aqui nas eleições de 2018 aqui no Brasil, né, o resultado da quantidade de votos que o Geraldo Alckmin, que parecia que era o candidato ideal ali naquele momento. Maior tempo na televisão. Maior tempo de TV, aquela coisa, tudo o que era o padrão, né? Ficou, assim, aquilo já sinaliza muita coisa. Assim como a eleição atual das prefeituras no Brasil, também já sinalizam algo sobre esse governo atual. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.